Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Amém, amados? Bem, nós voltamos agora com a abordagem do terceiro livro de Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu recebi do nosso querido produtor Luciano aqui uma observação quando ele postou o nosso comentário sobre o segundo selo. Como eu tenho pedido aos irmãos que interajam pelo YouTube, e ele mandou para mim, eu sempre vejo, né? Mas graças a Deus ele me ajuda muito, como sempre, e mandou para mim a pergunta muito bacana de um irmão que nos acompanha e fez uma pergunta, né? E eu estava observando que é uma pessoa que entende do assunto, gosta do livro de Apocalipse e também nos acompanha, glória a Deus, aqui no Facebook e ou no YouTube, né? Referente à abordagem que eu estou fazendo. E eu quero mandar um abraço aí para Paulo Justino, que eu espero que esteja escutando o programa ao vivo, mas vai a resposta aqui para o irmão, que de repente é a pergunta de muita gente. Por isso que eu estou tendo o cuidado, o carinho de registrar a pergunta do irmão e a resposta nesta live, né? Paulo Justino pergunta: selo, trombeta e taça, qual a diferença no livro de Apocalipse? Eu achei interessante, como eu disse, é uma pessoa que gosta e conhece da matéria, porque é exatamente nesse capítulo 6, precisamente, a partir desses versículos, o versículo 5 e 6, que é a abertura do terceiro selo, que há essa discussão sobre o paralelismo, né? Ou paralelismo não, mas o paralelo dos eventos da abertura dos selos, do toque das trombetas, né? E o derramar das taças. Afinal de contas, são 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. E a pergunta do irmão foi interessante porque os eruditos, né, do livro de Apocalipse, os estudiosos profundos, eles não chegam a nenhum consenso com relação a isto também. Eu já disse aos irmãos em outras abordagens que todo assunto escatológico, futurista, apocalíptico, ele não há uma unanimidade dos estudiosos, porque na verdade é muita coisa que há de ser desvendada. O livro de Apocalipse, e a gente entende Apocalipse como, né, eu já disse na abordagem do primeiro selo, a gente entende comumente como aquelas tragédias, aquelas coisas, né, desastrosas, turbulentas acontecendo, e quando acontece uma enxurrada, quando acontece desmoronamento, quando acontece explosões, quando acontece terremotos, tufões, maremotos, a gente diz, é o Apocalipse, né? Por causa da definição comum que se tem de Apocalipse, né? Algo relacionado à tragédia. Mas Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. Nós temos esses relatos, né, estupendos, que são as aberturas dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças, e são catastróficos,
marcos, os eventos. Não é? Mas o livro de Apocalipse não se resume a isto. O livro de Apocalipse não se resume a isto. Eu recebi de Deus a inspiração de estar tratando destes assuntos, porque fomos inspirados para exatamente chamar a atenção das pessoas para o episódio A Vinda de Jesus, para o evento A Vinda de Jesus. E eu achei interessante porque exatamente essa inspiração que eu recebi coincidiu que dias depois tivemos um movimento no período carnavalesco, vocês lembram, que foi assim uma repercussão internacional, né? A Baby Consuelo no trio elétrico, a Ivete Sangalo passando, e a Baby Consuelo fala em pleno carnaval, para todo o Brasil, para todo mundo, muita coragem da irmã, ousadia, gostei, que o Apocalipse estava chegando. Né? E as tragédias reveladas nesses eventos, que nós estaremos abordando, e já estamos abordando, eles dar-se-ão depois da vinda de Jesus Cristo, conforme também já falamos disso na introdução desses assuntos aqui, escatológicos, apocalípticos, futuristas, à luz da Escritura Sagrada. E respondendo ao irmão Paulo Justino, a diferença desses acontecimentos, abertura dos selos, toque da trombeta e o derramar das taças, está, amado irmão, nos eventos propriamente dito. Nos eventos propriamente dito. Né? E o irmão que está acompanhando, observa que, está acompanhando as minhas abordagens, observa que, por exemplo, hoje, eu vou estar abordando sobre a abertura do terceiro selo, que já no tocar da terceira trombeta, o que acontece é algo totalmente diferenciado, né? E depois que nós estaremos tratando do derramar das taças, louvado seja Deus, é uma outra situação que vamos estar abordando. Historicamente falando, já é uma outra situação. Né? Então, esses acontecimentos, como uma vez eu até tinha pensado, que eles ocorreriam paralelamente, ou seja, que a abertura do terceiro selo seria a mesma coisa do toque da terceira trombeta, que seria a mesma coisa, só com a ênfase diferenciada, não é? Da narrativa, mas só endossando, não é. Eu particularmente concordo também que não é. Os eruditos, cada um tem um posicionamento. Eu sou do posicionamento que eles não são acontecimentos paralelos. Cada um se dá cronologicamente em, vamos dizer, levas diferentes, estações diferentes, períodos diferentes. Uma coisa é a abertura do terceiro selo. Outra coisa é o toque da terceira trombeta. Outra coisa é o derramar da terceira taça. Amém? E a gente observa que na narrativa apocalíptica, capítulo 6, né, que fala sobre os selos, capítulo de número 8 e 9, que fala das trombetas, e o capítulo 16, que fala das taças,
para cada evento tem uma narrativa diferente. Então, o que existe de diferença é grande. A diferença está no tempo. Cada evento tem um tempo. E está nos eventos em si. Nos eventos em si. Respondendo ainda, irmão, não é? A gente observa que na abertura do terceiro selo é fome. Eu vou daqui a pouco ler os versículos referentes a isso. A gente observa na terceira trombeta que o que acontece é um meteoro caindo na Terra. Em algumas Bíblias você vai ler estrela, mas se uma estrela cair na Terra, um abraço para a Terra. Então o que cai é uma grande rocha. E a gente sabe que uma pedra vindo do céu é chamada de meteoro. Né? E o derramar da terceira taça, observe aí, né? Acontece uma poluição nas águas. Né? Acontece uma poluição nas águas. Observemos aqui, só para ler aqui. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Né? Visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então acontecerá um evento em que, veja que coisa extraordinária vai acontecer. Por isso que a igreja já deve estar no céu. Os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. Como é que vai ser isso? Aí, irmão. É por isso que Apocalipse vai ser desvendado, vai ser revelado. Entende? Então são eventos diferentes. São eventos diferentes. Tá certo? Volto a dizer, do tempo e dos eventos propriamente dito. Acontece a abertura do terceiro selo, que é o que a gente vai falar agora. Vai acompanhando, gostei da pergunta. Que Deus o abençoe. Você que tiver dúvida sobre o assunto que eu estiver abordando, assiste, tá? Pelo Face, assiste no YouTube, e aqui no YouTube, no chat, você faz a sua pergunta. Se eu não ver, o nosso produtor Luciano Ricardo vê, e eu trago a resposta aqui. É bom porque enriquece esse momento, a abordagem e tudo mais. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 6. Apocalipse capítulo de número 6. Abertura do terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, isso é João, ouvi o terceiro ser vivente. Esses ser viventes são os querubins, né? Dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por um denário,
e não danifiques o azeite e o vinho. Denário era a moeda da época. Para quem quiser saber sobre denário, vai lá no Google, fica mais fácil. Coisas que você acha na internet no Google, eu não vou estar também dizendo aqui. Né? Posso até dizer alguma coisa assim e tal, mas isso aí está acessível a todo mundo. Eu glorifico a Deus porque quando eu estou meditando nesta palavra, o Senhor está me trazendo sempre uma luz, um entendimento, e eu glorifico a Deus porque eu entendo que isso é o divino manifestando-se na minha mente. Né? E me lembro agora de uma expressão bem popular entre os pregadores, que diz que quando Deus chama, Deus manda, ele se responsabiliza. Eu tenho dito que eu recebi inspiração para falar sobre isso. Então, quem me inspirou, tem me dado suporte, glória a Deus, espiritual para este momento. Então, fica atento a isso que vamos estar falando. Louvado seja Deus. O terceiro selo refere-se à fome, que acontecerá na terra em proporções jamais vistas na história. Teve uma grande fome na terra, registrada no livro de Gênesis, que é quando o povo de Deus desce ao Egito, que é depois onde eles ficam escravos e acontece toda aquela história que a gente já sabe. Tivemos outros momentos de fome na terra, meados dos anos 62 depois de Cristo. Tivemos outra grande fome na terra, profetizada por Ágabo no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é conhecido, né? E estamos em pleno século XXI, né? Observando que há países que estão enfrentando escassez de alimento, que estão as populações vivendo abaixo da linha da miséria. Por exemplo, coisas que eu disse aos irmãos, vocês podem achar na internet, eu poderei dizer e outras não poderei dizer. Como essa, por exemplo, que serve para esse conteúdo, um relatório que a fome cresce no mundo e atinge 9,8% da população global. Está na internet. É uma notícia atualizada. O relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo, em 2022, aí já está um pouco desatualizado, né? Lançou pela ONU que a fome afeta, na época, isso 2022, para 828 milhões. 828 milhões de pessoas. Esse número, sem dúvida, está aumentado. É muita gente com fome na Terra. Temos muitos países espalhados pelo mundo que estão vivendo um estado de muita fome.
Isso segundo o relatório de 2020. A ONU estabeleceu que 10 países estão em escassez de alimento muito grande. Nigéria em 10º lugar, Afeganistão em 9º, Lesoto em 8º, Serra Leoa em 7º, Libéria em 6º, Moçambique em 5º, Haiti em 4º, Madagascar em 3º, Timor-Leste em 2º, Chad em 1º lugar. Né? Assim, de extrema miserabilidade. O Brasil é um país em que as pessoas, em que tem muita gente passando fome, tá? Tem muita gente passando fome. Então você vai na internet e aí você tem os dados que os órgãos responsáveis, né, colocam aí em seus relatórios. Então, estima-se que o Brasil tenha 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E 70,3 milhões em insegurança alimentar, segundo o relatório. São 10 milhões de pessoas desnutridas no país e no mundo todo, um relatório aqui, supostamente mais atualizado, são 735 milhões de pessoas passando fome. E 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. É muita gente com fome. Muita gente com fome. Né? Muita gente. E a gente sabe que isso é devido à desigualdade social, à má distribuição de renda. Nosso país é um país muito grande, é um país continental, conforme os descobridores, é uma terra boa, que planta dá. Né? E nós temos esse contingente todo de pessoas passando fome, em insegurança alimentar e em desnutrição. E a gente sabe o que a fome faz. Né? Mas antes de falar o que a fome faz, o que nós temos como gatilho para isso? Além da má distribuição de renda, como acabei de dizer, além da falta de políticas públicas, que é uma coisa tão falada, nós temos as guerras, que já pontuamos no primeiro selo e no segundo selo. No primeiro selo, a Guerra Fria, e no segundo selo, a guerra manifestada, a guerra bélica, a guerra de derramamento de sangue. E a fome é uma das esteiras das guerras, tanto de uma como de outra. Os irmãos sabem que, por exemplo, a Ucrânia, né, que é um país que é muito rico em trigo e exporta trigo, né, para outros países, tem sofrido por causa da guerra que está enfrentando. E aí as coisas aumentam, como, por exemplo, quando tem guerra no Oriente Médio, que os poços de petróleo são bombardeados, o petróleo aumenta, o preço nos outros países, concomitantemente aumenta o preço de tudo. E aí, quem é de baixa renda
já fica sem poder comprar o seu alimento. E não podendo comprar o alimento, começa a desencadear nas pessoas a fome. Então, veja a ordem dos eventos. Guerra Fria, primeiro selo. Guerra Bélica, segundo selo. Fome, terceiro selo. E a gente sabe o que a fome faz. A fome nos estressa, a fome nos deixa irritado. Hoje, coincidentemente, eu quase perdi o horário do programa e saí de casa sem comer nada. Cheguei aqui, tem uma voz dentro de mim aqui. Eu digo, oxente, a fome. Agora eu estou bem humorado, eu estou com você, estou tranquilo, estou fazendo a live, tenho que estar bem. Mas eu com fome fico para baixo, fico desanimado, fico estressado, E é uma fomezinha momentânea. Se eu entrasse agora em jejum, por exemplo, se eu resolvesse jejuar agora, daqui a mais algumas horas eu já não ia estar sentindo tanto. Até meio-dia, por exemplo, se eu resolvesse jejuar 12 horas, até meio-dia eu suportaria. Meio-dia diante eu já começaria a ficar meio que irritado, porque o organismo estaria se abstendo. E eu, particularmente, quando faço jejum, eu faço jejum total de água e de alimento. Porque tem o jejum parcial, né? Aí o meu corpo, a minha mente saberia que eu estou jejuando, porque aí tem questões, né, de comunicação com o cérebro. Eu estaria consciente do que estou fazendo, estaria me abstendo de alimento a propósito, seria uma vontade minha, e aí o meu corpo iria se adaptando, consumindo a gordura que eu tenho, a água que eu tenho, e eu, como estaria jejuando em oração tal, estaria mais tranquilo, mas chegaria o momento que eu precisaria fazer uma reposição de líquido, fazer a ingestão de alguma coisa sólida, aos pouquinhos, para voltar. Se eu vou nessa prática, vou acostumando meu corpo, aí eu aguento 12 horas, eu posso aguentar 18 horas, eu posso aguentar 24 horas, eu posso aguentar 36 horas, eu posso aguentar 48 horas, e isso aos pouquinhos. Ninguém inventa de fazer um jejum longo de um dia para o outro que não vai dar certo para o seu corpo. Quer jejuar, vá aos pouquinhos. Mas o jejum é uma fome programada. Mas se a pessoa está numa fome forçada, ou jejum forçado, né, está com fome, a pessoa não fica bem, a pessoa fica estressada, a pessoa fica desanimada, a pessoa fica irritada. Né? E quando a pessoa está passando fome por um resultado social, vem na cabeça da pessoa a ideia de fazer muitas coisas. A ideia de fazer muitas coisas. A ideia de repente tirar a própria vida, e isso não é legal, isso não é certo, isso não é bacana, vai para o inferno. Disse em um dia desses aqui no programa, e quero dizer agora aqui para você que está me ouvindo novamente, e você que está me assistindo. Não pense em tirar sua vida por nada. Não pense em tirar sua vida por nada. Deixa eu registrar isso aqui. Não há problema que o Senhor não resolva. Não há doença que o Senhor não cure. Não há porta que o Senhor não abra. Amém? Não há pecado que o Senhor não perdoe. Há solução. Jesus tem solução para a tua vida, seja qual for a situação que você estiver vivendo, inclusive de fome. Eu me lembro que uma época, pouca gente sabe disso, a não ser que me acompanha ao longo desses 22 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano, mas aí
e agora é que a minha família vai estar sabendo disso, né? Que uma época que eu, já casado, passei desempregado, 4 anos e 9 meses. Eu saía para procurar emprego e, e não achava. Saía de manhã, ficava até começo da tarde na rua procurando emprego. E muitas vezes me alimentei de jambo. É uma fruta aqui, vermelhinha, gostosa, por sinal. Jambo, coração de negro, tá? Coco. Já parei em banca de coco para pedir a pessoa que abrisse o coco para eu comer a carne, por sinal muito gostosa. Você, com fome, se sujeita a isso. Manga, que cai do pé. Tá? Você sabe onde tem fruta, você vai para aquele caminho ali. Eu não pedia, não batia na porta das pessoas. Eu esperava cair. Ou então eu derrubava. Se tivesse, né, acessível ao público, né, a manga, o jambo e tal. E glória a Deus, estou aqui. Se fosse o caso, né, que o Senhor, graças a Deus, nunca me deixou passar por isso, de pedir, talvez eu pedisse. Eu digo talvez porque eu sou meio que orgulhoso para algumas coisas. Jamais, eu digo orgulhoso assim, irmãos, mas eu nunca fui vaidoso e já me sujeitei a tanta coisa. Já me sujeitei a tanta coisa para ter meu espaço. Graças a Deus. Hoje tenho o que tenho, sou o que sou, cheguei onde cheguei, sem graças a Deus. Tenho um bocado de pecado, mas esses eu não tenho. Até agora, no momento que eu estou falando para você, não tenho, espero não ter. Que é apagar a luz dos outros para a minha ficar acesa, que é puxar o tapete de alguém para esse alguém cair, que é de apagar a luz dos outros para a minha brilhar. Isso trapaça, fuleiragem, essas coisas que já fui vítima, que já sofri, graças a Deus, nunca fiz com ninguém. Não é? E já passei momentos difíceis na vida. Por isso que eu quero dizer a você que a solução para a tua vida, seja qual for a área, não desista de viver. Não desista de viver, porque os suicidas não herdarão o reino dos céus. Porque você não tem oportunidade de pedir perdão. Se não tem oportunidade de pedir perdão, quem teve a oportunidade de pedir perdão foi perdoado. E você sabe se você vai ter a oportunidade de pedir perdão? O cidadão na cruz, que não, a vida dele estava sendo ceifada, mas logo, logo o cara ia morrer. Mas antes ele pediu perdão. Então, se você pede perdão, você tem perdão. Mas se você não pede perdão, e já pensou você no momento de agonia, você não vai pedir perdão. Você vai pensar em querer se livrar daquela agonia. E aí, o pior lhe espera, se você resolver tirar a sua vida. Não é? Então, não desista de viver, porque há solução para a sua vida. Voltando ao episódio apocalíptico. A guerra vai estar acontecendo, a guerra fria, primeiro selo, aí eclode uma guerra bélica, resultado, fome na terra. E é uma coisa universal, mundial, cosmológica. É intrigante que haverá aquelas pessoas que vão reter o poder do alimento. Não é? Porque observemos nos versículos 5 e 6 que foi dada a ordem, né, que não fosse danificado o azeite e o vinho.
não fosse danificado o azeite e o vinho. Louvado seja o nome de Jesus. Esta expressão azeite e vinho é referência a oliveira e a videira, que não sofrem tanto com a seca quanto o cereal. Ou seja, observem também que será vendido comida. 3 medidas de cevada por 1 denário, e a medida de trigo por 1 denário. Haverá quem retenha o poder do alimento, mas observe, poucas pessoas terão acesso. É necessário que isso aconteça. Quem são essas pessoas que vão ter, pastor? Quem já tem. É o sistema. É o sistema. Aí você diz, pastor, e por que Deus? Não bota Deus nessa história de querer atribuir injustiça. A terra está sendo julgada. Deixa eu complementar aqui a resposta que eu estava dando ao irmão, né? Com relação à diferença dos episódios, selo, trombeta e taça. Isso tudo é julgamento de Deus na terra. Tudo isso são juízos divinos na terra. Tudo isso é para que as pessoas reconheçam Deus. Porque as pessoas não querem reconhecer Deus por bem, vão reconhecer por mal. Já ouviu a expressão, se não vem por amor, vem pela dor? O problema é que nem pela dor muita gente vem. Tem gente que morre na dor e não se converte. E isso tudinho aqui é juízo de Deus. Não é nem a propósito. Vou abrir aqui uma aspas, tá? Não é nem aqui a propósito para conversão. É para reconhecer Deus. É só para reconhecer, porque tem muita gente que não vai se converter aqui. Não vai se converter. Aí foi entre uma das coisas que o Senhor me entregou, por isso que eu disse que foi Ele que me inspirou e Ele está me dando luz de muito assunto aqui, é que observemos nos dias de hoje. Só para você ter ideia que muita gente não vai se converter. Tem gente hoje que não entrega o dízimo porque diz, oxe, eu vou dizimar e passar fome. Eu vou ofertar e vou passar fome. Imagine nessa época. Imagine nessa época. Que tudo vai ser caro. Vai ser caro. Uns não vão ter o que comer porque não tem dinheiro. E os que têm dinheiro vão comer porque tem dinheiro e vão poder comprar aquilo que está caro. Entende? A fome vai ser grande. Porque nós temos mais gente pobre do que gente rica na terra. E aí observemos que isso vai começar a gerar uma convulsão social, conflitos civis, porque as pessoas com fome, veja como vai ficar a população. Saques vão estar acontecendo, mas os comerciantes vão deixar suas empresas serem saqueadas, os atacadistas, os varejistas vão deixar as pessoas entrarem, os que tiver uma mercearia, uma barraca, vão deixar as pessoas, os mercadinhos vão deixar as pessoas entrarem para roubar comida? Não vai não. Vão fechar, vão vender pela grade. Vai ser um caos muito grande, vai ser uma coisa terrível. Ah, pastor, se eu não subir para o arrebatamento da igreja, pelo amor de Deus, não pense nisso não. Pense em participar do arrebatamento da igreja. Eu vou comer jambo, eu vou chupar manga, que nem o senhor comia.
quando estava desempregado, há muitos anos atrás. Eu vou para a barraca de coco, pedir para abrir coco. É muita gente, benção. Não vai ter jambo, não vai ter manga, não vai ter coco. Não vai ter esse escape. Porque isso para mim foi escape. Glória a Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo tanto a Deus pela misericórdia dele da minha vida. Obrigado, Jesus. Escape. E era tudo bom, tudo gostoso, aleluia. O pessoal diz que o tempero da comida é a fome, né? Mas não, era bom mesmo. É bom mesmo. Quem já comeu jambo sabe o que eu estou falando. Jambo, madurinho, docinho. Uma manguinha, eita, manga rosa, uma manga espada, aleluia. Eita, comer aquela carninha do coco, aquela laminha, hein? Ô, glória. Eu já cheguei aqui com fome hoje, eu estava dizendo assim, irmão, tô com tá dando mais fome ainda. Aleluia. Hã? Escape de Deus. Só que nessa época não vai ter escape certo. Ah, mas eu mato um boi, eu mato isso, aquilo, outro. Não vai ter, irmão. É fome, fome é fome. Porque quem pensar em matar bicho para comer, oxe, já tem um bocado de gente na sua frente que matou e comeu. Sem contar que aí vai dobrar a segurança, mas não vai dar conta, não vai dar conta. Olha, vai ser. Por isso que o pessoal associa Apocalipse à tragédia. E tem gente que diz, não, esse pessoal que fala de Apocalipse é muito sensacionalista, dramatiza demais. Dramatiza. Só sabe o que é fome quem já passou. Então ninguém pode dizer que quando a gente fala sobre fome em Apocalipse está dramatizando, está com sensacionalismo. Não, você de repente nunca passou fome, aí você não sabe qual é a reação de quem está com fome. De quem está com fome. Fico triste, porque hoje nos coletivos eu vejo pessoas dizendo que são crentes, cantam hino, citam versículo, e depois me dê uma ajudinha, eu estou com fome. Eu fico triste porque, à luz da Bíblia, eu penso que essas pessoas não são evangélicas ou cristãs de verdade, estão só usando a Bíblia, hinos para sensibilizar as outras pessoas. Isso é chato, porque a Bíblia diz que fui moço, fui velho, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus provê, Deus dá escape. Aleluia. Não é? Aí eu fico pensando, aí teve algumas pessoas que a gente já abordou, você faz parte de alguma igreja? Aí a pessoa diz, não, eu estou desviado, eu estou fora. Aí eu digo, então, volte para Jesus, procure a diaconia da sua igreja. Não é? Porque o trabalho diaconal da igreja é de se debruçar sobre as necessidades sociais das pessoas, inclusive sobre a necessidade de alimento. O trabalho da diaconia, se não tem como dar cesta básica às famílias, faz um mutirão para almoço, um mutirão para janta, um sopão, faz. As igrejas fazem isso. As igrejas fazem tanto que vão para as ruas à noite, tem igreja essa hora nas ruas, aqui de Recife, dando sopa. Não é? Então, cabe às igrejas, os pastores, cuidarem dos seus necessitados, fazer um levantamento, o fulano está desempregado, não tem como dar uma cesta básica, dar 1 quilo de feijão para um, 1 quilo de feijão para outro. Poxa, faz uma almoção. Irmãos que estão desempregados, irmão, tem o que comer em casa, tem almoço aqui, tem panelão aqui, faz cuscuz, né? Faz 40, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus, pastor, cuida, aleluia, dos necessitados da tua denominação, cuida, pastor. Hoje eu estou optando por hoje não estar pastoreando o rebanho assim físico,
Mas quem já foi ovelha minha sabe que esse sempre foi o nosso trabalho também. Não de fazer sopão na igreja, porque a gente dava a cesta básica, a gente entregava a cesta básica. Né? Entregava. Louvado seja Deus. Né? Mas quem já passou fome, eu não passei fome. Eu estava na rua. Não passei fome, não. Eu desempregado, Deus usava, né, meu concunhado para me abençoar. Isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Né? Usava o irmão Adailton e levava para mim, para minha esposa, para minha filha, a feirinha. Louvado seja Deus. Até Deus abrir a porta para a irmã Midian na época e depois para mim. Louvado seja Deus. Eu me lembro que eu estava saindo da rádio de um colega, Freitas. Eu saía de manhã procurar emprego e à tarde eu fazia a obra de Deus. Estava em ciclo de oração, tal. Saía todo dia, não. Não aguentava, não tinha condição. Aí tinha dia que eu saía, tem dia que eu não saía. Estava no ciclo de oração. Ou então fazendo a obra de Deus numa rádio comunitária. Aí levei nome de preguiçoso, já levei tanta coisa, mas ninguém sabe o que é que você passa. Não é? E glória a Deus, quando eu não estava mais aguentando, eu me lembrar disso aqui agora, tem nada a ver com Apocalipse, mas só para testemunho, para a glória de Deus. Eu andando, já estava ali na Avenida Presidente Kennedy, na avenida, eu baixei a cabeça e disse: Deus, eu não estou aguentando mais não. Não estou aguentando mais não, Senhor. Tinha Luana já. E o Senhor falou comigo: desculpa, irmão, eu estava registrando isso, eu estou até me emocionando. Deus disse: homem, vou eu mudar o quadro da tua vida. Glória a Deus. Né? E aí, eu já tinha muitas profissões já nessa época. Eu já era porteiro, já tinha sido porteiro. Eu já tinha trabalhado em telecomunicação, instalador de linha telefônica. Eu já tinha profissão de almoxarifado. Eu já era formado em licenciatura em educação religiosa. Eu passei um ano dando aula no Dom Vital, uma escola em Casa Amarela. Eu já fui gerente. Eu já fui gerente de empresa, administrador de empresa. Eu já tinha profissões. Mas eu me lembro agora, mais uma vez, que quando eu estava numa época gloriosa. Né? Eu estava administrando Casa Grande das Ubaias e dando aula no Dom Vital. Então eu recebia como administrador do condomínio, dos maiores na época, dos maiores condomínios em Casa Forte, Casa Grande das Ubaias. E eu recebia do estágio que eu fazia no Dom Vital, que era um estágio remunerado. Eu recebia. Estava no auge. Financeiro, profissional. Estava no auge, estava bem. Mas aí eu fui pregar na igreja de um colega, lá do seminário, ele me chamou, não lembro o nome dele agora, lá pro lado do Ibura. E aí Deus usou aquele servo e disse: homem, vou eu fechar a porta, porque eu te quero na minha obra. Foi mesmo assim. Josué, o nome do pastor, me lembrei. Irmão Josué, um vozeirei, tem um bigodão, estudou o seminário comigo. E Deus usou ele no púlpito daquela igreja. Homem, vou eu fechar as portas, porque eu te quero na minha obra. Eu baixei a cabeça, não entendi. E aconteceu que não demorou muito. Naquele ano ainda, eu fui demitido do Casa Grande das Ubaias. O estágio não foi renovado, o estágio remunerado não foi renovado. Foi o tempo que eu também terminei meu curso de licenciatura em educação religiosa, e Deus me deu uma vitória agora. Graças a Deus consegui também
convalidar o curso, glória a Deus, mais um registro no MEC, né? Meu curso agora é registrado pelo MEC, isso depois de um bocado de ano, né? E aí, pronto, eu saía procurar emprego, mas fazia obra, e foi uma época também gloriosa. Frequentava muito ciclo de oração no Alto da Conquista, Assembleia de Deus do Alto da Conquista, frequentava muito, porque eu já estava casado, já morava em Águas Compridas. E ali Deus fez muitas maravilhas, não é? Na nossa vida. Mas aí, 4 anos se passaram, 9 meses, eu na Kennedy disse: Deus, eu não estou aguentando mais. Aí o Senhor disse a mim: homem, vou eu mudar o quadro da tua vida. Isso há 22 anos atrás. Deus me abriu a porta de emprego. Naquele mesmo período, na Rádio Tamandaré, Deus mudou a minha vida ali, ministerialmente, profissionalmente, financeiramente. Só tenho que agradecer a Ti, Senhor, que sempre cuidou de mim, sempre cuidou de mim. Obrigado, Jesus. Mas, irmão, fome não é coisa boa. E quando a fome se espalhar na terra, vai ser um caos. Vai ser um caos. Vai ser um caos. Cuida para participar da primeira ressurreição, se você porventura morrer daqui para lá, morrer naturalmente, morrer, não tirar sua vida, pelo amor de Deus, não tire sua vida por nada. Não tire. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe também o que eu já passei. O diabo já soprou aqui, ó. Tira a tua vida. Eu passei por uma situação e não faz muito tempo, porque algumas pessoas não sabem, eu também sou bombeiro civil, e o meu cabo solteiro apareceu de repente numa linha do telhado que eu tenho na minha casa. A linha é uma madeira grossa que segura o telhado. O cabo solteiro é uma corda que que os bombeiros usam para resgate. O meu cabo solteiro estava lá, apareceu pendurado lá do nada. Eu não lembro de ter colocado esse negócio aí. Aí o diabo disse: faz isso, que eu não vou dar spoiler aqui para quem está, né, já sob influência. Faz isso. Eu já, pastor, isso aconteceu há pouco tempo. Aconteceu há quase 4 anos atrás, um pouco menos. O diabo soprou: faz isso. E não foi fome, foi outra situação. Ah, você não sabe o que eu já passei. Você não sabe o que eu passo. Você pensa que o preço que eu pago aqui para estar com o programa Acorda Bênção não é só o preço monetário? Não, existe outro preço. Existem outros preços. Nada justifica a solução para a tua vida, meu irmão. A solução para a tua vida, minha irmã. A solução para a tua vida, amado ouvinte. Aleluia. Jesus é a solução. Ele vai chegar. Ô, irmão, desculpa, eu não costumo me emocionar fazendo live, porque muita gente pensa que é a gada, como da história. Mas eu estou recebendo de Deus esta palavra para você. O Senhor vai chegar no tempo. Se organiza a cabeça. Procura equilíbrio. Procura equilíbrio. Deus vai chegar na tua vida. Nessa área que você está enfrentando prova. Que você está passando por luta. Deus vai chegar na tua vida. Aleluia. Jesus vai chegar na tua vida, meu irmão. Jesus vai chegar na tua vida, minha irmã. Jesus vai chegar. Aleluia. Cuida de ser crente para ir morar no céu. Se eu partir antes da vinda, devo cuidar para participar da primeira ressurreição. Se eu estiver vivo, cuidar para que no tocar da trombeta
ao estrugir da trombeta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu possa, estando vivo, ser transformado num abrir e fechar de olhos. É a minha oração por você. É a minha palavra para você. É a palavra de Deus para você. Eu nunca mais terminei as ministrações dizendo isso que eu vou dizer agora. A palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a palavra de Amaro Correia. Mas a palavra que você ouviu falando ao seu espírito, que está mexendo com você, que está lhe impactando, foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia. Quando angélica trombeta neste mundo estrugir. Deixa tua like dessa ministração no YouTube, faz a tua pergunta, faz o comentário. A gente não ganha dinheiro com isso não, mas faz com que mais pessoas sejam alcançadas você fazendo isso, tá bom? O YouTube impulsiona o vídeo, tá bem? Escuta aí este hino no fim desta live. Quando ouvir Jesus meu nome, glória a Deus, proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, glória a Deus. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra ao mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave a dizer pra mim ouvir, Jesus Cristo, o meu nome anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá dos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Aleluia. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, glória a Deus.